uma trajetória chamada desvio e outra chamada deflexão. Então, o que é isso? Olha, vamos imaginar que aqui onde está o meu relógio, a gente tem um deslocamento de disco, tá certo? Vamos imaginar que é um deslocamento de disco com redução. Queria que todo mundo prestasse atenção aqui para vocês entenderem. Então, a hora que o paciente abre a boca, tá? Esse côndilo, esse disco está deslocado, tá certo? Com redução. Então, ele está deslocado. Esse côndilo não vai conseguir transladar tanto quanto esse, porque esse aqui está livre, não tem nada na frente dele. Aqui eu tenho um disco no meio do caminho, perfeito? Deslocado. Então, quando o paciente abre a boca, esse côndilo vai com mais rapidez, e esse não vai tão rápido. Então a mandíbula desvia para cá. Aí acontece o estalido, e aí corrige a abertura. Então, para essa trajetória, a gente dá o nome de desvio. Como se fosse um desvio na estrada, um retorno. Você vai e volta para o mesmo lugar. Então, desvia e volta. Tá? Então, quando o paciente tem um deslocamento de disco com redução, a mandíbula desvia para o lado afetado, acontece o barulho e ela volta. Tá? Então, isso é um desvio. Quando o paciente tem um deslocamento de disco sem redução, não vai haver recaptura. Portanto, o paciente vai abrir e fechar de forma assimétrica. Como o disco não volta, a mandíbula não volta a ficar simétrica na abertura. Então, o paciente abre com a boca torta e fecha com a boca torta. Isso é chamada deflexão. Tudo bem? Então, o seu paciente, você está vendo ele abrir a boca, a mandíbula desvia um pouquinho para o lado, acontece o estalo desse mesmo lado, e a mandíbula fica depois corrigida, a abertura fica corrigida, então é muito provável, está muito claro ali, evidente, que ele tem um deslocamento de disco com redução. Perfeito? Então, se está claro para mim, evidente, né, Alexandre? E o paciente está conseguindo abrir a boca, eu não vou pedir uma ressonância nesse caso. Tá? O diagnóstico está feito. Deslocamento de disco com redução. Se o paciente... Fica à vontade. O estalo, às vezes, Paula, ele é baixo. E você vai escutar, mais auscultar, né? Mais sentir com a mão do que ouvi-lo. Perfeito? Aham. Às vezes não é um ruído assim audível, né? Você não percebe mesmo assim que o paciente está estalando, não é tão claro. Nesses casos, quando você não tem o barulho tão evidente, fica até um pouco mais difícil o diagnóstico, né? E eventualmente, se você tiver dúvida, você pode pedir uma ressonância. Mas boa parte dos casos vai ser bem típico, bem claro, tá? É claro que às vezes você tem uma situação de um lado e outra situação do outro, então também dificulta um pouco, né? Beleza? Só lembrando mais um ponto, tem pacientes que falam que tem um barulho, mas não é o disco, e nem é zumbido e nem é crepitação. É uma hipermobilidade e um côndilo raspando lá na eminência articular. Perfeito? E às vezes o paciente vai ter uma hipermobilidade de um côndilo só. Dá para imaginar que se eu tenho um côndilo só hipermóvel e indo lá na frente da eminência, eu também vou ter uma deflexão? Então, olha que interessante, eu posso ter uma deflexão, porque de um lado eu tenho um disco deslocado sem redução e o côndilo não translada. Então, esse lado translada, está liberado, e esse eu tenho um disco deslocado sem redução e o côndilo não translada, então o paciente abre a boca e a boca desvia. Essa é uma possibilidade. E eu tenho um outro caso onde as duas até estão normais, não tem disco deslocado, está tudo normal, só que um lado é mais hipermóvel. Então a mandíbula vai abrindo simétricamente, simétrica. Lá no final, quando você percebe um côndilo saltar de um lado só, a mandíbula fica um pouquinho assimétrica. Aí é uma deflexão, não em função do deslocamento de disco sem redução, mas em função de uma hipermobilidade de um dos côndilos. Tudo bem? Então, se você vê que a mandíbula está abrindo assimetricamente desde o seu início e fechando assimetricamente, é provavelmente o deslocamento de disco sem redução. Se a mandíbula abre simétrica e ao final um lado escapa e você vê o côndilo saltando, é porque teve uma falta de sincronia nessa hipermobilidade. Beleza? Tudo bem? Isso parece simples, mas eu demorei tanto para aprender isso. Vocês já aprenderam? Já? Mesmo? Beleza? Tudo bem? Se tiver dúvida, não fique envergonhado, pergunte, tá? Se tiver envergonhado, também pergunte depois do intervalo, sem problema. Beleza? Então, ó, deslocamento de disco com redução. Com redução, a mandíbula vai abrir assimétrica, então vai ir para o lado que está afetado, porque um côndilo que está liberado vai transladar, esse lado não vai transladar, a mandíbula vem para cá. Estalou, corrigiu.
Chama isso de desvio. Agora não vai ter o estalido, o deslocamento sem redução. Sem redução. Vai abrir e fechar de forma assimétrica. Tá? E a outra hipótese é o paciente tem o disco em posição, o disco não está deslocado, só que um lado é mais hipermóvel do que o outro. Então abre simétrico, abre simétrico, abre simétrico. No final, um côndilo vai mais que o outro e aí tem uma simetria na abertura. Beleza?